economista Fábio Jambiagi é uma autoridade em finanças públicas e previdência social. Por isso conversamos com ele agora para falar das perspectivas da reforma previdenciária aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença. Prazer mesmo. Por que o Brasil precisa da reforma previdenciária neste momento de recuperação econômica? Por duas razões. Primeiro, para se preparar diante da mudança demográfica que ocorrerá nas próximas décadas. Tá? Esse é um desafio universal e a gente não é alheio a essa tendência muito bem-vinda das pessoas viverem mais. Em segundo lugar, porque especificamente nas atuais circunstâncias, tendo sido aprovada a regra do teto de gasto público, que foi fundamental para esta melhora macroeconômica que temos observado nos últimos meses, com perspectivas de se prolongar nos próximos anos, para que o teto possa ser cumprido, é vital que o ritmo de crescimento das despesas do INSS seja contido, sob pena de que o teto venha a ser furado. O modelo solidário da Previdência Oficial funciona em países em que a taxa de natalidade é baixa e a expectativa de vida também. Mas este não é o cenário do Brasil. Qual que é a saída para essa situação? Vamos entender o seguinte, há dois tipos de previdência. A pública, em que é o Estado que paga a aposentadoria das pessoas, e a complementar. Em diversos países, inclusive no Brasil, elas convivem e a minha avaliação é que não há como não continuarem a conviver nos próximos anos e décadas, no sentido de que a Previdência Oficial continuará existindo, porque da forma que o sistema é organizado, não há condições de a grande maioria das pessoas passarem a contribuir para uma previdência complementar. Esta previdência, como o nome sugere, ela será complementar às aposentadorias que as pessoas receberem no sistema básico, tá? O que acontece não é que a gente vá ter que fazer uma substituição de um regime por outro. As duas previdências vão continuar a existir, coexistir simultaneamente, sim que a gente tem que fazer uma reforma, como se diz no jargão, paramétrica, em que a Previdência Oficial continua existindo como hoje, mas mudando os parâmetros com os quais ela funciona. Ou seja, as pessoas, ao invés de contribuir durante X anos, terão que contribuir durante um número de anos maior, ao invés de se aposentar a uma idade X, terão que se aposentar a uma idade Y, maior do que X, para que não venhamos a ter déficits absolutamente astronômicos na Previdência Oficial. Mas a reforma previdenciária por si só, ela será capaz de recuperar as contas oficiais? A reforma previdenciária que está aí colocada, não, no meu modo de ver, porque ela é uma reforma bastante razoável, da forma em que ela foi proposta na proposta original do governo em dezembro de 2016, se tornou uma reforma mais tênue, ainda que por razões compreensíveis, porque o relator fez um trabalho de conciliação para chegar a uma proposta que pudesse ter viabilidade política, e se algo assim vier a ser aprovado, no contexto das dificuldades políticas que todos estamos vivenciando, conhecendo, talvez ela tenha que ser ainda um pouco mais aguada. De tal forma que, caso a reforma venha a ser aprovada, aquilo que vier a ser aprovado será algo bem mais moderado do que aquilo que foi proposto pelo governo em dezembro de 2016. E nesse caso, a reforma não será suficiente. De tal forma que nós estamos na presença de dois cenários possíveis. Uma, as dificuldades políticas impedem a aprovação de qualquer reforma no atual governo, e aí nós teremos que aprovar uma reforma bem mais dura em 2019, em circunstâncias muito difíceis, ou conseguimos aprovar uma reforma, como se diz popularmente, meia sola, que não impedirá a necessidade de termos outra reforma
no contexto de um governo recém-eleito em 2019, etc. Ou seja, em qualquer circunstância, na minha opinião, nós teremos que ter uma reforma previdenciária em 2019, sob pena de, caso isso não ocorra, termos problemas econômicos muito sérios. Além do aumento do tempo de contribuição, o que muda com a reforma previdenciária? Há várias questões que terão que ser discutidas. Aumento do tempo de contribuição é um ponto, idade mínima é outro ponto, regras de maior ou menor equivalência entre os regimes rural e urbano, distinção ou falta de distinção entre o regime dos professores e não professores, diferenças de gênero ou não continuarão a existir como existem hoje, ou homens e mulheres se igualarão daqui a 20 ou 30 anos, qual é o percentual das pensões em relação ao benefício original, etc. Há várias questões em jogo e todas elas terão que ser componentes importantes de uma reforma. E qual é o papel da sociedade neste cenário de transformação e de proteção para o futuro próximo? O papel da sociedade é fundamental no sentido de que não há como uma reforma dessas ser aprovada se tem alguma passagem social. E é importante que as pessoas se informem, participem do debate e, na medida do possível, que tentem entender a racionalidade do processo. Esse é um assunto que se presta muito para uma abordagem emocional, é compreensível, não há nada, como diz o ex-deputado Delfim Neto, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, né? Então não há como uma reforma previdenciária não mexer no bolso das pessoas que já estão aposentadas, embora nesse caso isso não deverá acontecer, aconteceu em outros países, que já está aposentado, está preservado, ou aqueles que vierem a se aposentar no futuro. E isso no debate político, muitas vezes de uma forma capciosa, é apresentado como um sinal de insensibilidade, de um espírito antipopular do governante de plantão, etc., de uma forma assim, extremamente demagógica. Tá? Eu me joguei nesse debate há já mais de 20 anos, e, em geral, quando a gente vem do lado da economia, começa com uma visão muito tecnocrática, só baseada em números, depois vai amadurecendo. E hoje o que eu sempre digo nas minhas palestras é o seguinte: a previdência não pode nunca ser entendida como uma questão meramente matemática. É um equívoco completo, porque mexe com a política, mexe com as pessoas, etc. Mas também aqueles que defendem uma abordagem social não devem esquecer que a previdência é também uma questão matemática. E o fato é que o Brasil está agredindo a matemática há 30 anos e ele está se vingando com esses déficits enormes que terão que ser sanados. O senhor falou dessa agressão do país à matemática. Como o senhor vê o trabalho, então, da ABRAP neste cenário amplo da sociedade, previdência complementar para todos? Eu vejo como uma tarefa pedagógica muito importante, no sentido de que das organizações da sociedade, a ABRAP talvez aqui esteja em melhores condições de entender e explicar tecnicamente a questão, mas ao mesmo tempo é muito importante que a ABRAP entenda que haverá enriquecimento da previdência complementar num processo de crescimento do país, em que todo mundo ganhe mais ao longo de 10, 20 ou 30 anos, e que ela não poderá tomar o espaço da previdência oficial, porque ele é dado, enfim, pelas características da sociedade. Se houver esse tipo de concorrência, eu acho que podemos ter problemas na compreensão por parte das pessoas. Se houver uma percepção de que o teto previdenciário vai ficar com a gente indefinidamente em termos reais, mas a partir do momento em que nós consigamos retomar a trajetória do crescimento, mais e mais pessoas vão ganhar acima do teto e mais pessoas irão se interessar em ter uma previdência complementar que complemente aquilo que elas recebem do INSS.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor. Conversei com o economista Fábio Giambiagi, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.